Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim passar a videoaula desse tapete que vocês me pediram, tá certo? Ele ficou, gente, com 236 gramas, tá? E a medida dele foi de 56 de comprimento por 45 de largura na tensão do meu ponto, tá? Então, esse tapetinho pode ser usado para tampa do vaso aí deste jogo. Eu não vou fazer a redinha pro vídeo não ficar tão extenso, tá? Mas, depois a gente vem com o tapete, eu deixo dicas para você fazer o tapete depois, eu deixo a quantidade de correntinhas, tá? E é isso, vamos lá pra videoaula, lembrando que eu usei fio 6 em todas as cores. Aqui é o vermelho, aqui é o chocolate e esse aqui é o canela. Gente, olha que lindo que ficou, que delicado. E aqui você pode brincar com suas sobras, tá? Você pode fazer essa aqui de uma cor, essa aqui de uma cor, o bico de outra cor, ou você pode fazer só essa questão dos pontos altos aqui também da mesma cor. Eu me arrependi de não ter colocado canela aqui nessa parte aqui, mas eu iria fazer com duas cores. O canela não estava nos meus planos, veio depois, então por isso que eu fiz assim. Mas se eu fosse fazer novamente essa distribuição de cores, eu colocaria o canela aqui nessa parte de pontos baixos, tá? Se você achar que tá largo, é só tirar uma dessas carreirinhas que não vai fazer falta, tá bom? E se você achar que tá estreito, sua tensão de ponto é muito pequena, você também pode criar mais uma carreirinha aqui entre uma cor e outra, tá certo? Então, vamos lá? Então, vamos iniciar, gente, ó. Peguei o meu fio 6, tá? Um vermelho fio 6. Eu vou usar a agulha 4, porque senão os meus pontos ficam muito minúsculos. Então, vou usar o fio 6, tá? Então, dou a minha laçadinha básica, ó. Do jeitinho que você geralmente começa, tá? Eu começo dessa forma. E aqui, gente, eu vou trabalhar por 18 correntinhas. Então, vamos lá? Ó, vou contar de agora, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dou a minha laçadinha aqui, ó, e aí eu conto. Vou contar a partir, gente, não desse que tá aqui na agulha, tá? A partir do que foi feito, porque o da agulha ainda vai se fazer. Então, a partir daqui, eu vou contar 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou entrar aqui na 5ª correntinha, tá bom? Ó, entrei, tá? E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Façam de vocês, que a gente se encontra no final. Por enquanto, está dessa forma. Gente, já terminei aqui, ó. Sem contar com essa parte que a gente virou, essa alcinha, gente, que essa alcinha aqui, ó, nós vamos trabalhar. Então, não vou contar com ela, tá? De pontos altos, ficamos com 14 pontos altos, tá bom? 14 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui no pezinho do meu primeiro ponto alto, tá? Do último, no caso, né? Vou vir aqui no pezinho, vou fazer um ponto baixíssimo. Bem no pezinho, ó. Fechamos, tá? Então, fechamos com 2 alcinhas e 14 pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas e vou iniciar aqui meus grupinhos. Então, aqui nós vamos trabalhar, já escondendo a ponta do fio, vamos trabalhar, ó, vou trabalhar 6 pontos altos, fazer meu primeiro grupinho. Ponto em cima de ponto, tá? E aí, eu já venho escondendo, gente, essa linha que a gente começou, tá? 2, 4, 6, ó, fizemos nosso primeiro grupinho. 2 correntinhas de espaço, laço, pulo 1, 2, no terceiro, faço novamente um grupinho com 6 pontos altos, gente. Essa combinação de linha, no barbante no fio 6 e a agulha 4 não tá me ajudando, né?
Mas vamos lá, vamos conseguir. Gente, é importante que vocês não fiquem com dúvida, tá? Então, se viu que não entendeu alguma coisa, coloquem nos comentários, tá? Que eu vou ter um prazer de explicar o que você está com dúvida. Ó, chegamos aqui no último. Então, vejam se tem 6 de um lado, 2 correntes e 6 pontos do outro, tá? Sempre veja, gente, pelo menos nessa primeira carreira, se não errou, tá? Então, vamos lá? Chegando aqui na curva, gente, nós vamos fazer aqui dentro dessa alcinha 7 pontos altos, tá? Então, normal, ó, introduza a agulha aqui por dentro e façam 7 pontos altos. Ficamos com 7 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, eu vou repetir o que eu fiz aqui desse outro lado. Então, eu laço meu fio, no primeiro ponto alto, eu já faço o meu primeiro ponto alto e vou fazer um grupinho com 6. Igualmente fizemos deste outro lado. Façam de vocês que a gente se encontra aqui, tá certo? Ó, já dei a volta, cheguei aqui na minha curvinha, vou fazer a mesma coisa, tá? Sem correntinha de espaço nenhuma, vou fazer aqui dentro dessa alcinha mais 7 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Não vou fazer junto com vocês até o final, porque vocês já sabem, né? Mas vamos fazer os 7 pontos altos. Terminei a curvinha, né? Os 7 pontos altos. Vou vir aqui no comecinho das 3 correntinhas, tá? Na terceira correntinha, vou introduzir um ponto baixíssimo e aqui eu já subo as 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer um grupinho com 4 pontos altos, tá? Então, ó, venho no segundo, faço o segundo ponto alto. No terceiro, meu terceiro ponto alto e no quarto, meu quarto ponto alto, ficando desta forma, gente, ó, 4 pontos altos, tá? Em cima dos 4 primeiros pontos altos, não tem erro. Aqui eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui embaixo no desenho, olhem só onde eu vou pegar, gente. Aqui nesse espaço aqui, tá? Pode pegar tanto na correntinha como pegar por trás. Eu prefiro pegar por trás mesmo e faço um ponto baixíssimo. Venho com mais 4 correntinhas, certo? Para formar o nosso primeiro desenho. E aqui eu pulo apenas os 2 primeiros então, só pulei 2, vim no terceiro e comecei a minha repetição. Então, por enquanto, ficou dessa forma, gente, ó. Esse desenho vai nos acompanhar no restante aí do nosso passo a passo. Então, agora vamos trabalhar a nossa curvinha. Então, aqui, ó, sem nenhuma correntinha, eu já laço o meu fio, tá? E trabalho no primeiro, segundo e terceiro pontos altos, grupinho com 2, tá? Então, serão 2 pontos altos no primeiro ponto alto, no segundo e no terceiro, tá? Então, vamos lá, ó, 2 no segundo, 2 no terceiro. Certo? Ficando dessa forma. No quarto, eu vou fazer apenas um ponto alto. Ficando desta forma. E os 3 últimos que me restam, eu vou fazer 2 pontos altos.
no mesmo ponto, tá, gente? 2 pontos altos juntinhos. Mais um agora. Terminamos. Gente, ficou no total de 13 pontos altos, tá? Os 3 primeiros com grupinho de 2 e um sozinho e os 3 últimos com grupinho de 2, tá? Então, 13 pontos altos. Agora, eu laço meu fio e, novamente, eu vou fazer o que eu fiz do outro lado. Vou fazer um grupinho com 4 pontos altos e 4 correntinhas para prender, tá bom? Igualzinho a gente fez. Façam de vocês que eu já volto. Gente, voltei aqui, como eu havia orientado, né? Então, de um lado fica igual o outro, tá? O que você faz de um lado, faz do outro. Então, por isso que eu não vim com vocês, mas aqui também eu distribuí com 13 pontos altos, tá? 2 grupinhos de pontos juntos nos 3 primeiros pontos altos, um sozinho e mais 3 grupinhos com 2 pontos altos juntos, tá? Totalizando 13. Cheguei aqui sem laçadinha nenhuma, eu já venho aqui, ó, na minha terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo, tá? Então, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechando, eu já subo aqui as minhas 3 correntinhas para dar início a uma nova carreira. Subi 3 correntinhas, faço apenas mais um ponto alto, nessa carreira vamos ficar com 2. Então, eu acho muito fácil, porque primeiro a gente fica com 6, depois com 4, depois apenas com 2, né? Então, vamos ficar com 2 pontos altos, logo já fazemos 4 correntinhas, tá? E vamos prender aqui no primeiro espaço que temos de correntinhas. Prendemos. Agora, novamente, 4 correntinhas. Prendemos no próximo espaço. Novamente, 4 correntinhas. Pulamos os 2 primeiros pontos, que aparecem aqui, vamos no terceiro e vamos fazer um grupinho com apenas 2 pontos altos, igual iniciamos essa carreira. 2 pontos altos. Ficando dessa forma, gente, ó. Tá vendo? Não tem erro até o momento, acredito eu. Agora, chegamos aqui na nossa curva, eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Vou pular o primeiro e venho no segundo da curva, tá? Então, ó, venho e faço um ponto alto aqui. E vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar, tá? Ficando aqui nosso primeiro grupinho da curva. Vou fazer novamente 2 correntinhas. Vou pular apenas um ponto alto, no segundo já venho e faço novamente um grupinho com 2 no mesmo lugar, tá, gente? Ó, no mesmo lugar. 2 correntinhas, pulo um, no próximo, 2 pontos altos juntos. E aí, eu vou ficar com 6 no total. Façam de vocês que a gente já se encontra. Meninas, já fiz toda a curva, tá? Ficando com grupinhos com 2. E agora, 2 correntinhas, como a gente nos iniciou. E vamos novamente dar início à próxima volta do outro lado, né? Pulo primeiro aqui, ó, gente. Vou no segundo e faço meu grupinho com 2. Aqui, gente, não é mais a curva, tá? Aqui já faz parte do desenho da lateral, esses 2 aqui. Então, não faço juntos, igual eu estava fazendo na curva. Na curva, são 2 juntos no mesmo ponto alto. Na lateral, não. É um para cada ponto de
para cada ponto alto, tá certo? Então, aqui eu vou fazer igual eu fiz lá na outra ponta. Então, dois pontos altos, 4 correntinhas, venho no meu primeiro desenho, prendo, 4 correntinhas novamente, venho no segundo desenho, prendo, 4 correntinhas novamente, pulo os 2 primeiros, vou no terceiro, faço um ponto alto. E no quarto, novamente, um ponto alto. Fechando aqui o nosso desenho, tá? Então, tá ficando dessa forma. Vou fazer a lateral novamente, e aí vocês façam de vocês. Só lembrando que são 2 correntinhas para iniciar, pulo o primeiro ponto alto, no segundo já venho fazendo o meu grupinho com 2 pontos altos juntos, tá certo? Ó. Agora, façam o de vocês, seguindo 2 correntinhas, pulando um de base. Então, voltando aqui, ó, fiz toda a lateral, né? Segundo o que eu já havia falado com vocês, fiz 2 correntinhas e prendi com ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha, como nós estávamos fazendo anteriormente. Agora, nós vamos repetir essa aqui de baixo, tá? Então, eu vou fazer grupinhos com 4 pontos altos. Então, vamos lá, ó. Prendi com ponto baixíssimo, aqui eu irei subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, laço meu fio, em cima do segundo ponto alto. Aí aqui, gente, ó, já tô no meu espaço, fiz o grupinho com 2 pontos altos, mas eu preciso de 4. Então, aqui nessas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Nas correntinhas. Então, para ficar com o grupinho com 4, ó. Ficamos dessa forma. Então, aqui, ó, após fazer o grupinho com 4, vamos fazer novamente 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vira aqui no meio, ó. Observe que a gente vai entrar aqui no meio do desenho, tá? Aqui, ó. Embora não esteja muito nítido para vocês, mas eu quero que vocês entendam bem. Então, eu venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Ó, prendi, certo? Novamente, 4 correntinhas. E vou fazer aqui em cima das minhas correntinhas, mais 2 pontos altos, tá, gente? Igual a gente fez no início. Então, ó. 1, 2, ficando dessa forma. E agora, eu vou fazer em cima dos outros 2 que restaram, mais 2 pontos altos. Ficando dessa forma o desenho, tá? Ó. E agora, vamos dar início ao nosso grupinho das curvas. Nas curvas, gente, quem já tá acostumado a fazer, não vai nem assistir essa parte, porque nós vamos só apenas crescer com 2 correntinhas, certo? Então, vou fazer 2 correntinhas e aqui vou fazer o meu aumento, já vou começar. Então, no primeiro, eu faço em cima e no segundo, eu faço 2 pontos altos. Então, vamos ficar nessa carreira com grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Novamente, faço o meu primeiro ponto em cima do primeiro ponto e no segundo ponto, eu faço 2 pontos altos. Não tem erro a curvinha, né? Nós vamos só seguindo os aumentos. Então, eu vou deixar vocês fazendo e a gente se encontra ao terminar, tá bom? Não, eu venho do outro lado com vocês para recapitular. Gente, terminei toda a curva, já fiz minhas 2 correntinhas de espaço e agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui desse lado, né? Vou fazer ponto alto em cima dos 2 primeiros pontos altos.
e mais 2 aqui nessa parte do desenho. Vou vir com 4 correntinhas e prender aqui neste desenho do meio, tá? Então, como nós já fizemos juntos essa parte, agora eu vim só para orientar vocês. Façam de vocês que eu já retorno aqui quando chegar deste lado aqui, tá bom, gente? Voltamos aqui, já terminei toda essa volta, igual explicado para vocês, né? Igual nós estávamos fazendo. E aqui eu prendi com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha, após fazer as 2 correntinhas de separação. Agora, nós vamos fazer 6 pontos altos, tá? Então, a gente começou com 6, foi para 4, foi para 2. Agora, a gente... Na última fizemos 4 e agora vamos fazer essa carreira aqui com 6 pontos altos e apenas um espaço, tá, gente? Então, aqui eu já subo minhas 3 correntinhas e vou fazer ponto sobre ponto aqui nos meus 4 pontos altos. Terminaram os 4 pontos altos, agora eu vou fazer aqui nesse espaço mais 2 pontos altos, tá certo? Totalizando 6 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, vou pular aqui essa parte, já vou vir do outro lado e farei mais 2 pontos altos. Olha só, tá? Ficando dessa forma. E agora eu vou trabalhar em cima dos 4 pontos altos que nós deixamos aqui da carreira anterior. Então, eu venho em cima do primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá, gente? Ficando dessa forma, tá? Acabou o nosso desenho aqui, gente, ó. A gente já completou um lado do desenho e agora vamos fazer a curva, né? Sempre com 2 correntinhas de espaço e aqui seguindo os aumentos. Antes eu tinha 3, agora eu irei ficar com 4 pontos altos aqui na curva. Então, ó. 2 correntinhas venho no meu primeiro ponto da curva, faço os 3 primeiros, tá? Vou repetindo aqui e no último faço mais um. Ó, fiquei com 3, né? Repeti e faço mais um no mesmo lugar, ficando assim com 4 pontos altos nesse grupinho. 2 correntinhas de separação e vou repetir novamente até ficar com 4 pontos altos em todos os grupinhos, tá? Da curva. Façam de vocês que eu já volto. Gente, já fiz a minha curva, agora aqui eu irei fazer grupinhos com 6 pontos altos, então eu irei usar os 4 aqui, grupos, né? Os 4 pontos altos, ponto em cima de ponto. Aqui nesse espaço irei fazer mais 2 pontos altos, vou separar com 2 correntinhas e novamente venho fazendo 6 pontos altos aqui, igual a gente fez aqui, gente, igualzinho. Não vou fazer com vocês porque não há necessidade, né? Tá bem explicadinho, então bora lá e eu encontro vocês aqui no final dessa curva, tá certo? Finalizamos essa peça aqui, então o desenho é esse. E agora, gente, eu deixo a critério de vocês. Se vocês quiserem deixar essa próxima volta fechada de outra cor, fica a critério de vocês. Gente, dessa vez eu não vou fazer com 3 cores, vou fazer apenas com 2, então eu não vou trocar aqui
a cor agora. Eu vou dar mais uma volta no vermelho, né, nele fechadinho. Mas, se você quiser trocar, a hora é agora, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos fazer essa parte aqui toda fechada, ou seja, eu vou fazer os 6 pontos altos. Aqui no meio, eu colocarei mais 2 pontos altos e fecharei com 6. Então, essa parte aqui será toda fechadinha. A parte dos aumentos continua igual, tá, gente? Não vai mudar absolutamente nada. Não esqueça que se seu ponto for muito grande e você achar que para uma tampa de vaso vai ficar muito grande, ao invés de você fazer essa carreira fechada no ponto alto, você pode fazer no ponto baixo, tá? De outra cor, para dar um destaque ao iniciar a próxima carreira, tá bom? Então, eu vou fazer com vermelho e sugiro que vocês, né, escolham a melhor forma possível. Se for cortar a linha, corta a linha e recomeça aqui no fechado. Então, vamos lá, vou com vocês essa primeira parte, que não tem erro, né? É só ponto em cima de ponto e 2 pontos altos no espaço. Então, vou fazer meu primeiro grupinho com 6. Vou acelerar essa parte. Ó, fiz meu primeiro grupinho com 6. Aqui no espaço, eu irei colocar mais 2 pontos altos. Por que 2? Porque deixamos 2 correntinhas. Então, no lugar de 2 correntinhas, serão 2 pontos altos dentro do espaço. E agora, novamente, eu vou terminar com grupinhos com 6 pontos altos. Vamos fechar essa carreirinha. Ele de outra cor, gente, também fica muito bonito, tá? Ó, fechei, tá fechado. Agora, nas laterais, como eu falei, eu não mudo. Então, eu vou continuar com 2 carreirinhas de 2 correntinhas de espaço, tá? Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto e vou fazer a repetição anterior com 4 pontos altos. E no último, eu faço mais um, que aí ficaria, né? Ficará, na verdade, com 5 pontos altos, ó. Na curva. E esse por último. Ficamos com 5 pontos altos. Opa! Ficamos com 5 pontos altos, 2 correntinhas de separação e logo farei novamente 5 pontos altos em cima da carreira anterior. Quando chegar aqui, gente, nós vamos fazer fechados, vamos continuar com 5 pontos altos na lateral, tá? E aqui a gente vai se encontrar e fechar, a gente vai se encontrar e cortar o fio, tá? Porque essa cor aqui já foi, agora eu vou fazer a minha segunda parte com uma outra cor, tá certo? Então, bora lá. Gente, lembrando que essa primeira parte ficou com 45 gramas, tá? Então, vamos lá para a segunda parte. Com a base pronta, vamos começar a segunda etapa. Como eu falei para vocês, eu irei fazer apenas com 2 cores. Gente, peguei aqui o meu marrom chocolate, tá? Fio 6 também. E vou já começar com 6 pontos altos, tá? Eu vou começar aqui no grupinho, vou fazer o meu ponto alto falso, tá? O que que é? Eu seguro aqui, dou 2 laçadas na agulha e venho aqui no primeiro grupinho, tá? Dos pontos altos. E aí, eu tiro uma, tiro 2, não solto aqui essa parte, seguro e continuo, tá? Depois a gente volta pra fazer a finalização dessa ponta aqui, tá bom? Depois a gente vai escondendo, vai dando uns nozinhos, mas a princípio fica assim, tá certo? Então, vamos lá? Eu vou fazer um grupinho com 6, tá?
6 pontos altos e vou separar com 2 correntinhas igual nós começamos. É um tapete, gente, de repetição, então ele se torna muito fácil e muito difícil de você se perder. Então, ó, 2 correntinhas de separação, pulo esses 2 de base e já começo novamente com um grupinho de 6 pontos altos, tá? Então, vai ficar 6, 2 correntinhas e mais 6. Chegando aqui no meu último ponto alto, eu já vou para minha curvinha. Então, irei fazer 2 correntinhas, tá? Para dar início à minha curva. Na minha curva, eu tenho 5 pontos altos. Então, nessa aqui vai ficar com 6, tá? Nessa primeira carreira. Então, eu venho ponto sobre ponto. E no último, 2 pontinhos juntos. Então, onde era 5, ficou 6 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Eu vou fazer toda a minha volta para vocês aqui, tá? Porque aqui deste lado, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Grupinho com 6 pontos altos separado por 2 correntinhas, tá? Não tem erro, então eu encontro vocês na voltinha. Já dei toda a voltinha aqui, tá, gente? Igual foi explicado para vocês. 6 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Igual nós fizemos aqui nessa primeira parte. Já fiz toda a parte da curva, né? A parte lateral. Fiz minhas 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto que eu fiz com vocês, o ponto alto falso. Se você não conseguiu e colocou as 3 correntinhas, também não tem problema nenhum. É só ir na sua terceira correntinha, né? E fazer um ponto baixíssimo. Logo, eu já faço minhas 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e já faço a minha sequência de um grupinho com 4 pontos altos, tá? Então, já fiz o primeiro, né? O equivalente ao primeiro. E agora, o segundo, terceiro. Todos os pontos estão em cima dos outros pontos, tá? E quarto, opa, quarto. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos. Gente, não tá... Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, tá? E agora, eu vou fazer minhas 4 correntinhas para começar o desenho. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui no meio do espaço e vou fazer um ponto baixo. Novamente, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou pular 2 pontos altos. No meu terceiro, eu já faço o meu primeiro ponto alto do grupinho de 4. E nos demais, faço ponto em cima de ponto, totalizando aqui 4 pontos altos, tá? Igual nós começamos. Olha, gente, ficando dessa forma, talvez a cor não ajude muito, mas, ó, eu vou fazer bem com calma, tá? Com vocês, observem bem. E é isso. Agora, a gente já vai pra curva, gente. A curvinha eu não vou fazer com vocês, porque vocês sabem que são 2 correntinhas de espaço, ponto em cima de ponto e no último um pontinho a mais, né? Que é o nosso aumento. Então, se na carreira de trás, de baixo, ficamos com 6, nessa daqui vamos ficar com 7 pontos. Então, não tem muito o que falar. Façam o de vocês e a gente retorna já já aqui, tá? Onde a gente começou. A segunda volta já foi dada, tá? No mesmo método, gente, que eu ensinei, tá? Tô ensinando apenas um lado, porque como nós já fizemos toda a parte vermelha e são apenas repetições, não há necessidade, tá? Então, agora nós vamos fazer essa parte aqui. Então, ó, cheguei, fiz as minhas 2 correntinhas. E agora, nós vamos para a nossa terceira
terceira carreira, né? Irei subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Irei fazer mais um ponto alto no pontinho do lado, ficando 2, apenas 2, tá, gente? E agora sim, 4 correntinhas. E vou vir nesse meu primeiro espaço aqui, bem no meio, e vou prender com um ponto baixo. 4 correntinhas, virei aqui no meio, prendo também com ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 2, os 2 primeiros, e dos 2 últimos faço o meu ponto alto. 1, 2. Ficando dessa forma, tá, gente? Ó, não tem erro. Agora, virei para a minha lateral, né? E já volto com vocês quando nós finalizarmos. Cheguei aqui, tá? Dei toda a volta, fiz minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou unir aqui na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Irei subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e em seguida, gente, eu irei fazer aqui 4 pontos altos, né? 2 em cima desses 2. Ficando dessa forma, e mais 2 aqui entre essas correntinhas, tá? Totalizando 4. Fiz as minhas 4, ó, dou uma puxadinha pra cá pra ficar bonitinho, tá? Faço 4 correntinhas e prendo com ponto baixo aqui no meio, tá, gente? Igual nós fizemos na carreira de vermelho. Ó, 4 correntinhas, novamente, 2 pontos sobre as correntinhas e 2 pontos em cima de cada ponto que já está aqui, tá, gente? Ficando os 4, ó, dessa forma, tá? Agora, vamos fazer nossa curvinha, não esqueça do aumento, e eu retorno com vocês para a penúltima carreira. Já dei toda a minha voltinha, e agora vamos para a penúltima carreira. Então, a penúltima carreira, gente, são os 6 pontos altos, tá? E a última é essa aqui fechadinha. Então, nós vamos fazer essa aqui com 6 pontos altos e 2 de separação, e depois eu venho com a carreira toda fechada, tá? Então, vamos lá? Vou subir minhas 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto. E aí, vou fazer ponto sobre ponto. Por 4 vezes, né, gente? Que tem 4 pontos aqui nessa carreira, certo? Ficamos com 4. E agora, eu vou fazer mais 2 aqui nessas correntinhas, tá? Então, ó. 1, 2, ficando assim com 6 pontos altos, tá dando para enxergar? 6, 2 correntinhas de separação, vou vir aqui na alcinha e irei fazer mais 2 pontos altos nessa alça aqui, ficando desta forma, e mais 4 pontos altos, ponto em cima de ponto. Totalizando a 6 pontos altos, certo, gente? Ficamos com 6 e 2 correntinhas de separação. Agora, novamente, eu vou fazer 2 correntinhas e irei para a minha curva. Então, essa parte eu não faço com vocês. Do outro lado, vocês façam igual ao que foi proposto aqui, tá? Então, não tem erro, gente, é só repetição, e eu volto com vocês
já pra gente fazer a última carreira antes do bico, tá certo? Meninas, eu já dei toda a volta e eu quero que vocês prestem muita atenção agora. Essa próxima carreira é a carreira fechada, tá? Então, vocês precisam saber se vocês vão querer fazer duas carreiras fechadas. Eu vou fazer duas carreiras fechadas, porque o meu ponto é pequeno, esse fio 6 veio muito fino, então, para eu alcançar, eu vou fazer uma carreira fechada para fechar essa base, como nós fizemos aqui, e uma outra carreira para iniciar o bico. E qual é a diferença, gente? É que eu não vou fechar essas extremidades aqui, ó, nessa primeira carreira. Na segunda carreira, eu venho fechando todo o tapete, tá? Então, essa será a nossa diferença. Eu vou fazer agora ponto sobre ponto, e aqui no meu espaço, onde eu tenho esse primeiro espaço de duas correntinhas, eu irei fazer 2 pontos altos. Aqui, eu vou permanecer fazendo as minhas hélices, então vai permanecer do mesmo jeito com 2 correntinhas de espaço, tá? Eu não vou fechar nessa primeira parte, tá bom? Se você olhou na sua tampa, já deu, você não quer fazer, Leila, já foi, já vou passar outra cor aqui, ou já vou iniciar o bico, então você fecha essa parte aqui. No meu caso, não chegou ainda, porque meu ponto é muito pequeno, mesmo usando a agulha 4, ficou pequeno. Então, eu vou fazer duas. A primeira, recapitulando, eu não vou fechar essa parte, e na segunda, eu venho fechando essa parte aqui, talvez com outra cor, porque eu falei que iria fazer com 2 cores apenas, né? Que seria o vermelho e o marrom chocolate. Porém, gente, eu estou quase colocando outra cor para fazer o bico. Ainda não sei, ainda estou verificando, mas talvez eu faça outra cor, tá? Então, eu já vou vir com as minhas 2 partes fechadas. Essa primeira, que eu vou fazer com vocês, respeitando esse aqui, essa abertura. E a segunda, que vai vir fechando todo o tapete, toda essa parte aqui da hélice vai ser fechada, ok? Então, eu vou terminar o meu, não tem erro, continuo respeitando os meus aumentos, tá, gente? E aqui, quando eu for fechar, eu coloco 2 pontos altos aqui no espaço entre um leque e outro, tá certo? Não tem erro. Qualquer coisa, eu venho aqui orientando vocês. Gente, já dei toda a volta, as 2 voltas, tá? Então, ó, a primeira que eu falei pra vocês, essa aqui eu fiz de outra cor pra vocês notarem a diferença, olha só. Então, essa primeira aqui, eu continuo com os espaços nas hélices. E a segunda, eu fecho ela toda. Se o seu tapete ficou muito largo e você sente a necessidade, você pode tirar essa daqui, ó, essa marrom escura. Então, se você fizer de outra cor, já pode fechar com essa outra cor. Ou fecha todo no marrom. Se for fazer da mesma cor, enfim, esse bico é muito versátil. Eu quero um tapete, mas eu quero mais largo. Você pode criar aqui, depois que fecha, você pode criar essa daqui também, mais uma carreira. Então, ele dá para modificar. Mas eu criei ponto baixo aqui para fazer a diferença. Pode criar ponto baixo aqui também, meio ponto. Então, vai muito de vocês. O que eu quero acrescentar aqui nessa parte é que essa primeira vez, aqui do marrom escuro, eu acrescentei os meus aumentos aqui. Já na parte do marrom claro, o meu ponto não pediu aumento, tá? Então, eu fiz aqui, ó, os 2 no meio, tá? No espaço aqui entre um e outro, eu fiz 2 pontos altos, porém aqui em cima da hélice da pizza, eu não precisei de, tá? Ele deu um caimento ótimo, sem a necessidade de fazer um ponto extra aqui de aumento, tá? Então, o meu não precisou em nenhum lugar do tapete, mas se o seu precisar, pode fazer. Gente, agora a gente vai dar início ao bico. O bico eu gostaria de deixar a critério de vocês, então eu vou fazer um aqui, porém, você pode fazer o bico que você achar melhor, tá certo? Então, bora lá. Então, eu vou iniciar aqui em qualquer lugar, tá? E vou fazer 5 pontos altos. Vou iniciar depois do nozinho, pra não ter que trabalhar em cima do nozinho. Então, eu venho aqui, faço o meu ponto alto falso ou faço as 3 correntinhas pra subir. A laçadinha, o jeito que vocês acharem que fica melhor, tá? Ó. Eu costumo fazer assim, pra mim dá super certo. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos altos.
Voltei pra minha cor marrom, gente, porque essa cor clara foi só mesmo pra vocês terem ideia, tá? De como fica aí a parte fechadinha, tá? Pra não ter dúvida. Então, eu faço 5 pontos altos, 3 correntinhas. Na curva, eu pulo 3 também, tá, gente? Então, ó, ficando dessa forma. Não pulo menos, ele fica um pouquinho assim, repuxando, mas no final ele dá certo, tá? Se você quiser pular apenas 2, dá bom também. Aí, eu acredito que vai precisar fazer adaptações. Então, vamos lá, 5, ou se quiser aumentar o número de correntinhas também, em vez de 3, colocar 4, também não tem problema, porque a gente vai vir cobrindo quem estiver fazendo esse bico, né? Então, eu vou fazer aqui os meus e vocês façam o de vocês aí, a gente se encontra no final. Se precisar de adaptação, se você fez igual a mim e precisar, aí eu falo no final pra vocês, tá? Até agora tá ficando dessa forma, 5 pontos e mais 3 correntinhas, pulando 3 de base, tá certo? Então, eu vou iniciar aqui em qualquer lugar, tá? E vou fazer 5 pontos altos. Vou iniciar depois do nozinho, pra não ter que trabalhar em cima do nozinho. Então, eu venho aqui, faço o meu ponto alto falso ou faço as 3 correntinhas pra subir. A laçadinha, o jeito que vocês acharem que fica melhor, tá? Ó. Eu costumo fazer assim, pra mim dá super certo. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Voltei pra minha cor marrom, gente, porque essa cor clara foi só mesmo pra vocês terem ideia, tá? De como fica aí a parte fechadinha, tá? Pra não ter dúvida. Então, eu faço 5 pontos altos, 3 correntinhas. Na curva, eu pulo 3 também, tá, gente? Então, ó, ficando dessa forma. Não pulo menos, ele fica um pouquinho assim, repuxando, mas no final ele dá certo, tá? Se você quiser pular apenas 2, dá bom também. Aí, eu acredito que vai precisar fazer adaptações. Então, vamos lá, 5, ou se quiser aumentar o número de correntinhas também, em vez de 3, colocar 4, também não tem problema, porque a gente vai vir cobrindo quem estiver fazendo esse bico, né? Então, eu vou fazer aqui os meus e vocês façam o de vocês aí, a gente se encontra no final. Se precisar de adaptação, se você fez igual a mim e precisar, aí eu falo no final pra vocês, tá? Até agora tá ficando dessa forma, 5 pontos e mais 3 correntinhas, pulando 3 de base, tá certo? Já dei toda a volta no meu tapete, tá? 3 correntinhas e pulo 3 e vou no quarto, tá? Só que aqui, pra bater certinho, gente, eu precisei 1, 2, 3. Por 3 vezes, eu pulei apenas 2, tá? De base, não pulei 3, porque não estava batendo. Então, quando eu cheguei aqui e vi que não estava batendo, peguei os 3 últimos, ó. 1, 2, 3. E pulei apenas 3 de base, tá? Mas continuei nas minhas 3 correntinhas, não mudei nada, só na hora de pular. Então, aqui, gente, ó, quem estiver fazendo esse bico comigo, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui até o terceiro ponto, tá? Ó, até nesse próximo aqui. Cheguei aqui no terceiro ponto, ó, bem no meio, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar e aqui dentro eu vou fazer 8 pontos altos, tá? Essa correntinha é só para iniciar. Nos demais, não precisa fazer correntinha. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
cheguei no meu 8º ponto alto aqui, ó, sem correntinha nenhuma, eu vou grudar aqui com um ponto baixo na 3ª correntinha. Faço o meu ponto baixo e já laço o meu fio para fazer a mesma coisa aqui nos demais pontos, tá? Ó. Então, vamos fazer essa repetição por toda a volta. Já dei toda a volta no meu tapete, na sequência que eu falei pra vocês, tá? Tá ficando dessa forma aqui, tá? Sentadinho, tá? E agora, a gente vai pra penúltima volta, né? Então, aqui, ó, cheguei no meu 8º ponto alto aqui, vou vir aqui naquela correntinha que eu comecei, vou dar uma laçadinha e vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma. Logo, eu já venho pro meu primeiro ponto baixíssimo, ó. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, tá? 2 para dar altura, dessa vez eu vou usar 2 para dar altura, e mais uma correntinha de separação, tá certo? Então, eu já venho no próximo aqui, eu vou pegar na alcinha de trás, tá? Mas quem não quiser, fique à vontade para pegar na alcinha da frente. Então, ó, uma correntinha de separação, venho no próximo e faço a mesma coisa, um ponto alto pegando na alcinha de trás. Ó, gente. Um ponto alto, uma correntinha de separação e eu venho no próximo pegando na alcinha de trás. Uma correntinha. E eu vou fazer aqui até o meu penúltimo. O último aqui eu não faço, tá? Então, eu vou ficar apenas com 7 pontos, ó. 7 pontos altos aqui, tá bom? Não vou fazer 8 pontos altos, porque no meu caso ele não fica bom, fica meio que embabadando. Aí, no último ponto, você vai vir aqui em cima do seu ponto baixo e vai fazer novamente um ponto baixo. Laço o meu fio, já venho de encontro ao meu primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto ou até um meio ponto alto, né? Vocês que vão decidir. Uma correntinha de espaço, venho aqui no meu e pego na laçadinha de trás e vou dando sequência aí até o final. Se por acaso tiver levantando muito a parte oval, você pode estar fazendo aqui, ao invés de 7 pontos altos em cima, você pode estar fazendo 8 pontos altos, indo de ponta a ponta, tá, gente? Eu vou ver se a minha curva precisa, mas eu acredito que não precise. Mas se estiver levantando, assim, ó, se estiver levantando dessa forma, ó, coloquei o tapete aqui, ó, tá vendo? Tô dando uma levantadinha pra vocês verem. Se ficar levantando após essa parte aqui, vocês coloquem um ponto a mais, tá? Então, vai deixar com 8 pontos altos também. Mas só, gente, se estiver levantando. Se tiver assim, ó, você passou a mão, tá certinho? Não precisa, tá bom, ó? Não precisa. Só se estiver fazendo assim, levantando após você vir com esse aqui, que é o que vai assentar, tá certo? Façam o de vocês, qualquer dúvida volte, mas não tem erro, só é você prender. Se achar necessário, ao invés de começar com ponto alto, começar com meio ponto alto e terminar com meio ponto alto também, fique à vontade, tá, gente? Veja o que se adapta ao ponto de vocês, porque cada um tem uma tensão de ponto, como a gente costuma falar. Aqui está, gente, o tapete finalizado, tá? Como eu disse, ó, essa última volta, ele dá o caimento perfeito, tá? Então, se tiver levantando um pouco, não se preocupe que essa última volta, ele consegue dar o peso suficiente, tá? Agora, vamos para a última parte e já vem a redinha. Gente, a redinha eu não vou fazer com vocês, porque a redinha é muito particular. Eu gosto de redinha fechada, então a redinha eu vou deixar por conta de vocês, tá certo? Então, eu vou vir só agora com a última parte do bico. Meninas, vamos para a última volta, tá? Eu não vou fazer picô, tá, gente? Então, eu faço dessa forma. Peguei uma agulha mais fina, essa aqui é a 3,5, tá? Ó, 3,5, mas fica a critério de vocês. Eu vou fazer minha laçadinha inicial aqui e vou vir em qualquer um desses lugares
e vou começar a fazer as minhas correntinhas, tá? Então, eu venho aqui com ele por baixo. E aqui eu já vou subir 3 correntinhas, tá? Venho no próximo, prendo com ponto baixo, 3 correntinhas. Venho no próximo, ponto baixo, 3 correntinhas. E assim eu vou fazendo em todos os espaços. Quem quiser fazer picô, gente, fica à vontade. Eu não vou fazer picô por uma questão de tempo mesmo, tá? Para ser mais fácil, mais rápido. Então, eu faço essa finalização já há um tempo e eu gosto do resultado, fica super bonitinho quando termina. Eu particularmente gosto, tá? Gente, parece que não tá querendo focar, mas fica dessa forma, ó. Espero que esteja. Eu comecei fazendo com vermelho, mas eu desisti. Eu gostei mais dessa combinação. Aí, aqui, ó, cheguei na última. Eu já vou direto aqui pro próximo espaço, tá? Então, ó, terminou a última, laço meu fio, faço meu ponto baixo e já começo as minhas 3 correntinhas, tá? Então, eu faço dessa forma, ó. E é isso, gente, ó. Vamos finalizar, façam de vocês da maneira que vocês acharem melhor. Se fizer com picô, me marca para eu ver e vamos ver como fica o resultado final dessa peça. Finalizamos, gente, ficou perfeito aqui. Eu não gosto de falar essa palavra, vocês sabem, né? Mas ficou certinho o caimento, não fica levantando, tá vendo? Não fica embabadando, fica um caimento maravilhoso, tá, gente? Eu não vou fazer a redinha com vocês pro vídeo não ficar tão extenso e redinha é meio que particular, né? Cada um faz do seu jeitinho. Eu gosto da minha redinha toda fechada, já tem gente que gosta daquelas de amarrar, então pra não dar polêmica, eu prefiro não fazer. Até porque eu acho que eu vou vender o tapetinho solto assim, tá? Então, eu vou fazer um tapetinho maior e vou vender o kit de tapete, um maior e um menor. Dessa vez, eu não vou fazer jogo de banheiro, tá certo? Então, por esse motivo, não vai ter a redinha. Se ficou dúvida, gente, pode falar, pode deixar nos comentários que eu terei o maior prazer em responder se for de acordo aí com o que aprendemos na videoaula, tá certo? Vai que eu esqueci de falar alguma coisa. Pra fazer o tapete maior, você vai começar com 34 correntinhas, tá bom? E aí, você vai aumentando a cada 16. Então, pra fazer com 3 motivos, 50 correntinhas. E assim vai, gente. Ele fica maravilhoso. Eu já fiz ele até passadeira. E ele fica numa largura maravilhosa, tá certo? O bico é opcional. Você pode usar o biquinho da sua preferência. Eu usei esse porque é mais fácil pra mim. Ou você pode usar leque. Você pode usar o do modelo do Radila. Fica a seu critério a questão do bico, tá certo? Lembrando que aqui eu usei 45 gramas do fio vermelho, 85 gramas do chocolate e a parte do bico ficou com 103 gramas, tá, gente? Totalizando 233 gramas esse tapetinho, tá certo? Todo confeccionado no fio 6. Espero você no próximo vídeo, se Deus quiser e assim permitir. Cheiro, meninas!